Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista, com os campeões da bola, áudio pela Rádio Cultura AM, a rádio da cidade, a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 15 de janeiro, estamos numa terça-feira e a bola vai rolar hoje à noite na Fonte Luminosa. E é claro que a torcida da Ferroviária está convidada. É claro que a Ferroviária não disputa mais a Copinha, foi eliminada depois de uma boa campanha, mas a Copa São Paulo de Futebol de Juniores continua em Araraquara. O São Paulo mantém a sede, a equipe grande, eliminou a Ferroviária e recebe hoje a equipe do Mirassol. O jogo será às 7h30 da noite no Estádio da Fonte. Fica aí o convite para você que gosta de futebol. Apesar da eliminação da Ferroviária, apesar também da bela campanha, a Ferroviária saiu da Copinha, mas saiu, podemos assim dizer, com a missão cumprida. E o melhor reconhecimento, a maior gratidão, tudo isso a gente viu depois da derrota para o São Paulo por 2-0, no domingo à noite. A torcida de pé comemorando, não a eliminação, é claro, mas comemorando o bom futebol da Ferroviária ao longo da Copa. E Copinha à parte, esta semana é a semana da estreia da Ferroviária no Campeonato Paulista de Futebol. E já começamos num campeonato que não tem nenhum jogo fácil, pelo contrário, já começamos com uma pedreira pela frente. O Santos, que até agora não conseguiu se organizar para o campeonato, praticamente sem nenhuma contratação de importância, sem alguns jogadores que foram embora, outros que estão na seleção de juniores, com técnico novo já não escondendo a sua irritação, com pedido de cassação do presidente, é uma briga interna que parece que não acaba nunca no Santos Futebol Clube. Enfim, este é o time que a Ferroviária enfrenta na sua estreia sábado às 5h da tarde na Vila Belmiro. A interrogação, a curiosidade, né? A curiosidade é muito grande, até porque os jogos treinos aqui na Fonte foram 2, realizados com portões fechados, um jogo treino fora, onde a Ferroviária perdeu do Mirassol por 2-0. Jogadores que chegaram, houve um atraso nas contratações, querendo ou não querendo, houve. Então, para nós, está tudo assim numa expectativa muito grande. Se o torcedor está curioso, nós também estamos curiosos com relação ao potencial técnico do time da Ferroviária para essa estreia no sábado no Campeonato Paulista, que é o mais importante campeonato regional do Brasil. Há uma curiosidade total, né? Alguns voltaram, outros foram embora, alguns chegaram, outros não ficaram, enfim. É uma cara bastante alterada da Ferroviária para o campeonato e que a partir de sábado a gente vai analisar com muita propriedade o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Expectativa de uma semana, eu não diria complicada, né, Vaguinho? Mas marcada por um interesse, né? O torcedor está meio angustiado. Né? Não há ainda, né? Não foi possível fazer ainda, pelo menos a nós, né? O técnico com certeza já deve ter feito, uma avaliação do potencial técnico desse time da Ferroviária. E quando a gente não consegue analisar isso, há duas vertentes, né? Que tudo vai dar certo e que nem tudo vai dar certo. Mas a torcida é para que a Ferroviária possa fazer uma boa estreia, até tirando o proveito dessa situação de intranquilidade total que reina na Vila Belmiro. O Santos, que teve sempre uma ótima categoria de base, só para citar um exemplo, nem na Copinha está mais. Vaguinho Fiorini, um abraço, seja bem-vindo à nossa janela de hoje. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. É verdade, eu venho falando há algum tempo, né? A categoria de base, ou as categorias de base do Santos, já não são mais aquela maravilha, né? O Santos, ele tinha até 2016 chegado em todas as decisões das categorias de base no Campeonato Paulista. De repente, acabou-se, o time não consegue chegar nem no Campeonato Paulista, foi eliminado na Copa Rio Grande do Sul,
do Sub-20, foi eliminado na Copa São Paulo logo na sua primeira fase por uma equipe fraquíssima do União de Mogi das Cruzes. Então tem muita coisa errada ali nos bastidores do Santos, coisa que a gente não vive o dia a dia, a gente não sabe. Mas o time principal vai treinando também com dificuldade. O técnico Sampaoli está reclamando já abertamente da diretoria que não contrata ninguém. O Santos contratou apenas o Soteldo, um venezuelano de 21 anos. O Santos está tentando, junto ao Ceará, a contratação do goleiro Everson. É uma posição que vai dar o que falar, Zé, porque o Santos, o que ele não precisa nesse momento é goleiro. E é justamente onde o Santos vai buscar um outro goleiro. O Everson aí do Ceará pode chegar para o time do Santos. Ontem, nas primeiras conversas, não se chegaram a acordo, mas as conversas prosseguem e o Everson do Ceará pode ser goleiro do Santos. Não sei para quê. É um bom goleiro? É um bom goleiro, mas o Santos de goleiro está muito bem servido. O Santos parece que procura problemas, né, Marquinhos? Procura problemas. Não tem dinheiro para gastar e gasta errado, né? Ou numa posição onde já tem bons atletas, né? Então vamos gastar em outras que estão carentes, né? Investir o dinheiro na coisa certa, no lugar certo, na posição certa. Mas o Santos adora ter problemas, né? Ô Zé, e outro detalhe importante, com relação ao clássico de domingo, que foi o amistoso Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, houve um almoço lá no centro, lá no estádio do Corinthians, para a União, Clássico da Paz. Teve em disputa o troféu Gilmar dos Santos Neves, e o Corinthians ficou com o título pelo número de cartões. O Santos tomou 4 cartões, o Corinthians 3, o Corinthians ficou com o título. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o elenco do Corinthians e do Santos lá almoçando, e o Sampaoli não estava. Dizem pessoas ligadas ao Santos, que ele não foi, se recusou a ir lá ao almoço e quase, Zé, que ele pede demissão ali mesmo. Tamanho problema que o Santos enfrenta para a contratação, ele achando que demora demais, está demorando demais. Eu não sei não, mas o Sampaoli deve estar arrependido de ter vindo. Você já viu ele na beirada do campo, Zé? Ele não para, ele fica andando de um lado para o outro. Ele é elétrico, aquele técnico lá, né? É cheio de tatuagem, é um técnico diferente dos demais, né? E dizem lá o pessoal que cobre o Santos que ele poderia até pedir demissão no domingo mesmo, antes de estrear no Campeonato Paulista. Vamos ver durante essa semana, mas até agora o Santos, só um jogador contratado, é muito pouco para um elenco que vai disputar aí várias competições durante a temporada. E aí a gente fala da Ferroviária, né? É uma oportunidade boa, né? Sim. Se conseguirmos tirar proveito dessa situação meio esquisita que o Santos está vivendo. Exatamente. Né? Claro que tudo se decide em campo, mas o Santos está realmente vivendo um momento de pressão total. Exato. Marcos Chiochini, um abraço. Hoje tem bola rolando pela Copinha na Fonte Luminosa e o São Paulo está em campo. Isso, São Paulo segue na Copa São Paulo, segue na sede de Araraquara. Hoje, 7h30 da noite, pega o Mirassol. O estádio não vai estar tão bonito como estava domingo, como estava na primeira fase, mas o São Paulo segue, enfrenta o Mirassol. Hoje vamos ver quem o cansaço vai despachar da Copa São Paulo hoje à noite. Eu não acho que o São Paulo esteja tão cansado, né? Em todo caso, vai ter um desfalque, porque houve expulsão, né? O zagueiro Diego está fora do jogo e fica fora. Por outro lado, o Morato volta de suspensão, deve ser o substituto dele na zaga. Lembrando que o jogo hoje tem horário normal, né? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Eu acredito que a torcida do São Paulo vai comparecer em grande número, não só os São Paulinos aqui da região, mas de repente vem os doidos lá de São Paulo também, né? E eu tô achando que esse negócio era perseguição com a Ferroviária mesmo. Porque o pessoal fala, no mínimo 48 horas de descanso, né, para os times. Do jogo da semana passada, de sexta para domingo, deu as 48 horas corretamente. Para dar 48 horas, o São Paulo teria que jogar 9h30 da noite de novo. Por que o São Paulo está jogando às 7h30? Não dá 48 horas. Não dá 48 horas. Depois a gente fala que é perseguição contra a Ferroviária, a gente que dá a imprensa, todo mundo nossa, estão fazendo uma nuvem. Era perseguição contra a Ferroviária. O que você acha, Vaguinho? Eu sei lá, na briga com o São Paulo aí, Zé, o time que nem a Ferroviária vai perder sempre, né? Vai perder sempre. A Federação Paulista puxa para o time grande. Sempre foi assim. Agora, sempre foi assim. Eu ainda continuo entendendo que não é perseguição. É que a federação, ela se curva à exigência da televisão. É
esse o problema. Não importa quem seja beneficiado, não importa quem seja prejudicado. O que prevalece é o interesse da televisão. Eu quero, para fechar a grade, o jogo às 7h30 da noite, o jogo de São Paulo. Acabou, não tem o que discutir. Eu nem vejo, sinceramente, não vejo. Não vejo como perseguição. Eu vejo assim, como manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quem manda não é nem a federação. Quem manda é a Rede Globo. A televisão estabelece horário, fecha a grade, é o que eles querem. Sim. É o que eles querem. O resto, para eles, não tem a mínima importância. Não tem importância a federação, não tem importância os clubes, não tem importância ninguém. A torcida, quem vai no campo, quem fica em casa, eles não estão nem aí com isso. O que eles querem, eles ganham para quê? Da onde sai, evidentemente, os recursos milionários para a televisão poder arrecadar dinheiro e pagar tudo. Que é a televisão que paga. Aí vem aquela pergunta, Ferroviária, só para citar a Ferroviária, e clubes do mesmo nível da Ferroviária, que recebem da federação via Globo o dinheiro para o Campeonato Paulista. Eu não sei se são 3 milhões, mais ou menos, não vem ao caso. A importância aqui não tem o menor significado. Mas a pergunta está na mesa. A Ferroviária, por exemplo, ela se sustentaria no Campeonato Paulista sem o dinheiro da Rede Globo? Não. Nem ela e nem ninguém. Ninguém. Até para os grandes... Por que os grandes clubes, Vaguinho, disputam o Campeonato Paulista? Pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Claro. Reduz a verba para você ver que confusão que vai dar. Eu não sei... É que nós não temos, infelizmente, nós, a Ferroviária, e outros clubes da mesma situação, nós não temos a força que a gente gostaria de ter para discutir esse assunto. E no Campeonato Paulista, os 4 grandes, Zé, eles ganham o mesmo tanto, né? Fala-se até em mais de 20 milhões para cada um. Então. Agora, você acha que gastando essa grana toda, a televisão não vai estabelecer os horários que lhes são convenientes? Não, Zé, a televisão fala assim, ó... Bom, tanto é verdade que o jogo Ferroviária e Ponte Preta, quinta-feira que vem aqui, marcado para as 18h45, 15 para 7 da noite, passou para 5h30 da tarde, né? Houve um recuo no horário aí, 5h30 da tarde. Aí você olha lá no site, está alteração. E tem o motivo da alteração. Pedido do Sport TV. É isso, a televisão manda e acabou. Nós estamos falando de um canal que tem 24 horas de esporte no ar. Certo? Quem tem um pouquinho de conhecimento interno de televisão, e nós não estamos nem capacitados para falar isso, não temos essa experiência, mas dá para a gente imaginar o que é manter um canal de esporte. Aliás, eu estou falando demais, porque isso na verdade são 3 ou 4, mas eu estou falando só do Sport TV que transmite o futebol, né? Houve uma divisão de cobertura lá. Você imaginou, Vaguinho, você fechar 24 horas de programação por dia, todos os dias? Gente, você tem que encaixar horário com horário, horário com horário, jogo com jogo, porque tem um canal que passa a reprise, mas um canal que passa ao vivo, né? Sim. Então, esse ao vivo que é o problema. É o problema. O gravado você encaixa um atrás do outro ali, não dá problema. O problema é o ao vivo. Então, eles não estão nem aí se o horário vai afetar, não vai afetar. Se tem torcedor no estádio. O negócio é preencher a grade de programação. O resto é... Agora, é claro que a gente reclama e reclama com razão, porque a gente torceu tanto para a Ferroviária voltar ao Campeonato Paulista, ela voltou, foi aquela festa. E aí é um passo gigantesco à frente, né? E a gente gostaria que as coisas fossem diferentes. Agora, nós somos ainda naquele tempo que não se mexia na tabela, não se mexia no horário. Só que naquele tempo que se jogava 2 turnos, né, com 20 equipes, e todo mundo contra todo mundo, isso já não vai voltar nunca mais. E de volta, né? E de volta. 6 meses de campeonato. Acabou. A televisão, a partir do momento que a televisão trouxe o benefício do dinheiro, ela trouxe também as ordens e as determinações que ela quer que sejam cumpridas. Então, não tem o que chorar. A gente vai reclamar sempre, nós não concordamos com isso. Ora, um jogo em Araraquara, quinta-feira, 5h30 da tarde, é o fim da picada. É o fim da picada. Exatamente. O comércio ainda está aberto. Mas é o que eu digo, a gente vai ficar repetindo isso a vida inteira aqui. Quem manda é a TV, estabelece horário. E esse horário de 5h30 da tarde, Zé,
o jogo contra o Ituano, não será o único da Ferroviária no campeonato, nessas 8 rodadas aí. Tem mais um contra o Oeste, que será às 5h30 ou 5 horas da tarde, né? Na verdade, o que precisa acontecer? Inclusive, nós temos uma responsabilidade com relação a isso também. É focarmos, né? A Ferroviária se focar no campeonato, esquecer tudo isso. E, olha, o foco é ganhar, o foco é buscar empate fora de casa, se concentrar no campeonato e garantir a sua permanência. Esquecer essa questão de televisão, porque infelizmente não se pode falar, não se pode fazer nada. Até hoje nós somos cobrados, né, na rua aí por amigos, torcedores da Ferroviária, que reclamam da gente não fazer aquela tabelinha tão bonita que a gente fazia com a TARP e com a gráfica Bolsoni. Era uma tabela legal pra caramba, no bolso, colorida, uma capa muito bonita, com motivo sempre da Ferroviária. Como você vai fazer tabela hoje? Primeiro que a tabela completa não é divulgada. A televisão muda do jeito que quer o horário do jogo, a data do jogo. Quer dizer, você tem uma tabela no bolso que, na verdade, só te dá confusão. Mexe com a sua cabeça, porque o que está lá não é a realidade do jogo. Como é que você vai fazer? Não tem jeito, Zé. Quer dizer, nem tabela de campeonato você pode fazer hoje. Você vê que até você faça uma porcaria. Bota lá, não coloca horário, não coloca nada. Isso a gente não vai fazer. Você pode ver que até o Campeonato Brasileiro da Série A, que tem um total de 38 rodadas, quando a CBF divulga o campeonato e detalha a rodada, ela detalha da primeira até a 10ª, depois ela espera da 10ª até a 19ª, e os meses vão passando, e lá no campeonato, quando termina no primeiro domingo de dezembro, na metade de novembro, que você sabe as 6, 7 últimas rodadas, toda ela detalhada. A CBF não manda assim, então, de uma vez só, não. Por quê? Porque isso atende o interesse de quem? Da TV. Claro, que vai analisar os jogos. Embora todos os jogos do Campeonato Brasileiro sejam transmitidos, a verdade é que há sempre aqueles mais interessantes. Claro, e é isso que a TV chega no fim, se baseia para formar equipe, mandar equipe, essas coisas todas. Chega nas últimas rodadas, você vai transmitir o jogo daquele time que está buscando o título. A verdade e tem uma outra coisa, o pessoal mete a boca na Globo, fala tudo que quer falar da Globo, mas não tira o time. E muitos que trocaram a Globo pelo canal interativo estão arrependidos. Exatamente. Porque o canal interativo foi praticamente extinto, acabou, continua fazendo alguma coisa pelo Space e pela TNT, mas não é que são canais de filmes e séries e colocaram o futebol ali dentro. É diferente de um canal como era o Interativo antes, que era um canal de esporte. Só de esporte, era um concorrente. Exato. Então até isso ajuda a Globo. Até isso. Verdade. E se não acabar a Fox também, porque essa compra aí pela Disney, que está tomando conta de tudo no mundo inteiro, de repente pode respingar na Fox no mundo, e se isso acontecer, respinga na Fox aqui também, que seria uma pena, porque precisa ter concorrência. Você precisa ter o direito de pegar o mudador de canal lá, né? O controle ali, para mudar de canal, você assistir no canal que você quer. Hoje você é obrigado a assistir só naquele canal, né? Coisas da exclusividade. Tem muita gente que diminui o volume e fica com o radinho ligado. Quando é possível fazer isso. Marquinhos Chiochini, estamos interagindo aí pelo WhatsApp com os nossos telespectadores, hein? Isso, pelo WhatsApp, pessoal já enviando a mensagem aí, 997963867, 997963867. Um abraço ao Ari Assad lá no Melhado, acompanhando os campeões da bola, e também no Facebook já muita gente acompanhando. O Gersino Porfírio, o Hélio Martins Guerra marcando sua presença, Zé Paulo do Nascimento, o Luiz Teles, o Jura Sanfoneiro e a Adriana Lima mandando um abraço especial para o Vaguinho. Muito bem. Agora, você ontem comentou com a gente lá na Rádio Cultura, depois do Balanço Geral, Marquinhos, o resultado, eu não diria final, porque a internet nada é final, né? Mas o resultado dos acessos da transmissão via Facebook. 50 mil acessos. Que coisa fantástica, hein? Bacana, hein, Zé? Bacana. Ó, tem a mensagem aqui do Carlos do Jardim do Mon, mandando um abraço à equipe, e ele diz que está apreensivo em relação à Ferroviária. Ele e todos nós, né? Todos nós estamos. E também um abraço lá no Santa Angelina para o Marcelo Scarafis. Marcelo Scarafis é um ouvinte e telespectador assíduo, viu, Zé? Viu, Zé? A gente vê, né? Ontem eu estava até conversando com amigos, né? E a gente fala assim,
Qualquer jogo que agora pintar, vocês vão fazer no Facebook, essa é a intenção, Zé. Essa é a intenção. E o homem da arte dessa transmissão está ali na portaria com a Carol, o Elter Torres. Então é ele que está de parabéns. Eu conheço o Elter até há mais tempo. Você tem que dizer, cada dia ele está inventando mais, inventando para o lado bom, quero dizer, né? E muito legal, Zé, ver essa repercussão do lado positivo, e como foi, né, positivo, pelas ruas de Araraquara. A gente teve mais ou menos, entre ouvindo e assistindo, né, a gente ali na cabine, de 1.000, 1.500 torcedores durante o jogo assistindo a partida, Zé, entre Ferroviária e São Paulo. Isso que mostra o que foi esse primeiro teste, que daqui a pouco vai ser um projeto sólido. Muito bem, um abraço ao Egas Lara, da Influência Solar, que está nos visitando aqui hoje. E fica aqui um recado importante, hein? Todo dia a gente tá recebendo informações pela TV, pelo rádio, pela internet, de bandeira amarela, bandeira verde, bandeira preta, bandeira cor-de-rosa, né? Nas contas de luz, né? E quando a conta de luz chega, é uma coisa brava, né? É uma pancada. Então, a solução mais racional para isso tudo é a energia solar. Energia do sol, que está aí à nossa disposição e que é alvo de um projeto muito legal do Egas Lara, na Influência Solar, um projeto fantástico. De repente, a pessoa não tem muito conhecimento sobre esse assunto e acha que vai ter que vender a casa para poder instalar a energia solar na casa, na empresa, no sítio, na fazenda, na chácara, onde quer que seja. E não é nada disso, né? A energia solar, além de ser limpa, ela é extremamente barata. E a Influência Solar tem muitos planos e muitos projetos para você fazer, para você pagar. Então, faça isso, né? Faça isso. Faça essa experiência que você vai se arrepender muito de não ter feito antes, né? De não ter feito antes. Trocar a energia que nós temos em nossas residências aí pela energia solar, que ela é limpa, extremamente poderosa, e você vai gastar muito menos, porque você instala e tem uma empresa, no caso a Influência Solar, que lhe oferece toda a assistência técnica, a garantia que você precisa, além do excelente profissional que o Egas dá. Ô Egas, só me lembra o telefone aí, por favor, aqui, porque fica aqui na Cândido Portinari, aqui, 997... Vamos falar o fixo, né? O fixo 99. Vamos lá. 99634 0181. O outro fixo é o 3214 4948. Então, nesses telefones você tem as informações para conversar com o Egas, instalar energia elétrica, a energia solar, substituir a energia elétrica da sua casa pela energia solar, e aí você vai ter muito mais tranquilidade e vai ter a sua conta reduzida sensivelmente. Vamos para o intervalo, a gente volta em seguida, falando de Ferroviária e destacando o melhor do esporte aqui na nossa Janela Esportiva de hoje com os campeões da bola. Vamos lá. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com o Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. Fora da caridade não há salvação. Conversaremos sobre essa bela virtude que Jesus vivenciou com Carlos Henrique Aiello e Ricardo Augusto Vieira. Espero todos vocês.
Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite, com reapresentação toda quinta-feira às 2h. Prepare-se! Mega Feirão de Carros em Araraquara, no CA. Nessa sexta, sábado e domingo. Taxas especiais para você fazer o melhor negócio. Mega Feirão de Carros. É nesse final de semana em Araraquara. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje com os campeões da bola aqui na TV Cultura Paulista e o áudio pela Rádio Cultura M. Voltando a falar de Copinha, que é um assunto importante, a Ferroviária vai ser o tema do terceiro bloco. O que aconteceu ontem, os jogos de hoje, o que você tem para falar da Copinha aí, que vai vivendo momentos decisivos, né? Lembrando que a final será no dia 25 em São Paulo, aniversário da capital paulista. Exatamente, Zé. E ontem nós tivemos um jogo lá em Diadema, muita chuva, até o pessoal dizia que ali naquele momento não era a Copa São Paulo e a Copa São Pedro, viu, Zé? De tanta água que caiu. E um raio lá atingindo um jogador da equipe, o zagueiro Henrique, da equipe do Audax, aliás, da equipe do Água Santa, que jogou diante do Atlético Mineiro. Um susto muito grande, ele foi levado para o hospital, mas ele disse que depois ele acabou se levantando ali mesmo, dizia que estava sentindo somente fortes dores de cabeça. Então, mas foi um susto em todo mundo, um clarão, Zé, foi um negócio assim assustador, na hora que o raio caiu lá em Diadema, né? E tivemos o jogo em Guaratinguetá, entre Vasco da Gama e Mantiqueira também, que o jogo atrasou o jogo devido à chuva de pedras, Zé. Mas, Zé, cada pedra, os jogadores colocavam a mão na cabeça e saíam correndo assim, porque as pedrinhas, acho que a hora que batia doía, viu, Zé? Mas nós tivemos a vitória do Vasco 5-1, tivemos a classificação do Volta Redonda, que venceu a Portuguesa no Canindé. O Volta Redonda segue na competição, a Portuguesa dá adeus. O Grêmio, que venceu o CSA. O Corinthians, que nos pênaltis eliminou o Red Bull, um jogo muito difícil no Itu, 2-2, e nos pênaltis 4-2 para o Corinthians. E hoje nós teremos a abertura da fase oitavas de final. Teremos 15h em Marília, o jogo Rio Preto e Cruzeiro. Teremos às 5h15 em São Carlos, Botafogo do Rio e Guarani. Às 7h30 na Fonte Luminosa, Mirassol e São Paulo. E às 21h45 em Capivari, Palmeiras e Figueirense. Amanhã, o complemento dessa fase oitavas de final. 3h na Rua Javari tem Atlético Mineiro e Volta Redonda. 5h15 em Osasco tem Grêmio e Audax. Às 7h30 no Canindé tem Coritiba e Vasco da Gama. E às 21h45 na Arena de Barueri, Corinthians e Visão Celeste do Rio Grande do Norte. Esse time está fazendo história, viu, Zé? Visão Celeste do Rio Grande do Norte vai enfrentar o Corinthians deixa Itu e vai para a Arena de Barueri. É interessante, toda a Copa vem um time de fora que de uma forma ou de outra sempre acaba deixando uma boa impressão, né? É verdade, bons jogos ontem. Esse jogo do Corinthians contra o Red Bull foi muito difícil para o Corinthians, Zé. O Red Bull tem uma boa equipe de base, exigiu muito do Corinthians e acabou nos pênaltis aí o Corinthians passando 4-2. Vaguinho e Marquinhos, o ponto de vista de vocês do jogo de hoje, São Paulo e Mirassol, não deve ser muito fácil para o São Paulo, em tese não. Zé, eu vi a campanha do Mirassol e na última partida ele enfrentou o Atlético Paranaense. Eu até acreditava que o Atlético iria passar. Ele conseguiu superar o time paranaense do Atlético, venceu nos pênaltis, depois está vencendo por 2-0 no jogo, tomou empate e venceu nos pênaltis. É uma equipe forte, o Mirassol tem uma categoria de base muito boa, mas eu vejo o São Paulo como favorito para o jogo de hoje. Acho que o São Paulo vence e passa para outra fase. Bem, o jogo hoje será às 7h30 da noite, 19h30, na Fonte Luminosa, né? O Mirassol que já chegou, será? O Mirassol chegou ontem. Mirassol, que tem a base do time que vai jogar com o São Paulo hoje, é o mesmo time que disputou a Copa Paulista do ano passado, a Copa Paulista profissional. É o mesmo time praticamente, depois no restante da Copa Paulista eles foram contratando, mas na primeira fase é o mesmo time, 50%, 60% do time que jogou a Copa Paulista, que a Ferroviária foi vice-campeã. Então vem com um time aí cascudo, time chato, o Mirassol tem como formação de talentos aí a tradição dele. Acho que não vai ser tão fácil para o São Paulo não. São Paulo passa, mas acho que não vai ser mole não.
O São Paulo passando fica ainda em Araraquara, né? Tem a janela para ficar até quinta-feira. Até quinta-feira. E se o São Paulo e a federação acharem necessário, aí eu não sei como que vai ser a cidade, né? Poderíamos ter um São Paulo e Palmeiras aqui em Araraquara no sábado. Aí seria sensacional, hein? É porque o vencedor de Mirassol e São Paulo vai enfrentar o vencedor de Rio Preto e Cruzeiro. O Marquinhos já está projetando aí uma semifinal, né? Mas o São Paulo passando hoje, ele pode enfrentar o Cruzeiro na outra fase. Seria um jogão. Aliás, eu tive dando uma olhada aqui. Você já imaginou se classificar Cruzeiro, Botafogo do Rio, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio e Corinthians? Seria uma grande Copa São Paulo essa final aí, hein? Só os times grandes do futebol brasileiro. Não, o Sorol tá lembrando aqui que o Mirassol já tá lá, o Sorol que tá trabalhando no Morada do Sol. Mas ontem o Zunga já havia avisado a gente também, né, que o Mirassol tinha chegado. Um abraço, então obrigado Sorol, um abraço ao Zunga, estão sempre nos ajudando também com as informações. E o Márcio de Oliveira, nosso ouvinte, telespectador, Márcio foi um grande goleiro, está nos perguntando aqui, se der dois grandes paulistas, que pode dar Palmeiras e Corinthians, pode dar São Paulo e Corinthians numa final também. Vai ser torcida única? É uma boa pergunta, né? Aí eu não sei, hein? Não sei. Que jeito, torcida única. Torcida única. Quem vai ser o mandante? Né? Só se for pela melhor campanha dos dois. Não tem jeito. Mas poderemos ter uma semifinal São Paulo e Palmeiras. Mas eu vejo... São Paulo e Corinthians. Hã? Final São Paulo e Corinthians. Pode dar uma final Palmeiras e Corinthians ou São Paulo e Corinthians. Mas eu vejo esse jogo do Palmeiras hoje aqui diante do Figueirense danado, viu, Zé? O time do Figueirense é bom. Eu acho que o Palmeiras, pelos desfalques que está tendo aí na Copa São Paulo, é um jogo perigosíssimo para o Palmeiras. O Palmeiras está ganhando, mesmo ganhando, não está convencendo. Não está, Zé, não está. Eu vejo um jogo duríssimo para o Palmeiras hoje, viu? Isso aí se passa não, Zé, é difícil, é complicado, viu? Tá certo. Mais algum destaque aí para a gente fechar o bloco? Não, Zé, meu destaque fica mesmo aí para os nossos seguidores, telespectadores, ouvintes, né? Pessoal participando com os campeões da bola, mandando sua mensagem aqui. Agora o Facebook sumiu aqui, rapaz. Ao vivo é assim mesmo. Mas o pessoal participando aqui direto do Facebook dos campeões da bola, mandando a sua mensagem, a sua participação. E a expectativa maior do torcedor da Ferroviária, agora sem a Ferroviária na Copinha, Zé, é a estreia do time no Paulistão. E já fica um aviso aí pro torcedor, né, Zé? Amanhã é um programa especial com a presença de Roque Júnior aqui. Amanhã vai ser um programa. Todos os programas aqui a gente trabalha para que sejam de excelente qualidade. É que amanhã o convidado é um convidado muito especial, né? Para falar do time da Ferroviária alguns dias antes da estreia da equipe no campeonato. Isso, e novamente... deve ter muita coisa para falar. E novamente obrigado ao Betão, obrigado ao Thiago, ao pessoal da assessoria que nos atenderam prontamente. Já fizemos o pedido, eles só foram consultar devido à agenda do Roque Júnior, né? Da preparação final do time. E amanhã o Roque Júnior confirmado aqui no nosso programa na Janela Esportiva, tanto pela TV Cultura quanto pela Rádio Cultura AM. Um abraço à Rosa, lá em Monte Alto, mãe do Igor Meritão, está sempre nos acompanhando, a família Meritão. Um abraço carinhoso a todos eles. O Geraldo Aparecido Pradella, a Vera e o seu Luiz Carlos da Andréia. Um abraço ao Bidu, bombeiro, Rodrigo Telaroli também sempre acompanhando os campeões da bola. Ô Zé, tem um recado aqui do João Batista Chagas Guilherme, lá do São José. Como posso ser sócio da Ferroviária? Vou perder a maioria dos jogos com esses horários malucos. Tudo isso é uma boa lembrança. O cara que trabalha e que é sócio da Ferroviária também é outro que eu fico imaginando o marketing. De uma forma infalível prejudicado. Eu fico imaginando o marketing da Ferroviária tentando o maior número de sócios com esse horário maluco de jogos, né? Eu fico com o dado do Betão. O pessoal faz o projeto, faz uma baita de uma campanha bonita aí pela cidade, vem a federação e estoura tudo no Betão. Porque na verdade o torcedor não vai saber se a federação colocou, alguns vão criticar o marketing da Ferroviária pelo horário dos jogos. Eles não têm culpa nenhuma do horário dos jogos, mas cai neles, né, Zé? Alguém paga sempre o pato, geralmente exatamente. Quem não deveria pagar a conta, né? Exatamente, eu fico imaginando aqui, para você colocar o maior número de sócios possíveis, com esses horários malucos aí de 5 da tarde, 5 e meia da tarde, como é que o torcedor vai, Zé? É complicado, a maioria trabalha, né? Esse horário aí de na verdade... o Campeonato Paulista é o grande produto que o marketing da Ferroviária tem para oferecer. Claro que a gente sabe disso. É o Paulistão, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, a Ferroviária. E aí, concordo perfeitamente, aí sai uma tabela com horários completamente malucos, né? Para o interior, principalmente. Para o interior. Então,
mas não adianta voltar àquela conversa que gastamos um tempo danado falando de televisão. Então, até nisso, a Ferroviária também é prejudicada, porque tem uma campanha bem organizada, procurando alimentar um pouco mais o interesse do sócio-torcedor, mas tudo isso acaba indo para o brejo na medida em que os horários também não ajudam, né? Porque Sim. o pessoal até pensa que aqui ninguém trabalha. Pô, brincadeira, mas temos que conviver com isso. Ô, Zé, Infelizmente, temos que conviver com isso. tem algumas notícias aqui dos grandes clubes de São Paulo. Que é agora ou depois? Não, pode ser agora. Pode ser agora? O Corinthians tem um problema agora a resolver com o Romero, viu, Zé? O Romero, desde ontem, dia 14, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol aí. Do Brasil, sul-americano. O Romero, o contrato dele termina no dia 14 de julho. Então ele pode assinar um pré-contrato, fica no Corinthians, ele não renovou seu contrato ainda e pode, a partir de julho, defender qualquer equipe do futebol brasileiro. Vai ser difícil o Romero renovar contrato com o Corinthians, porque o empresário, teve um empresário em 2014, que é o Beto Rapa, que contratou o Romero pagando 3 milhões de dólares na época, o que deu ali 6 milhões e 700 mil reais. Agora o Corinthians tem que desembolsar esse dinheiro para o empresário, contratou. O Corinthians não tinha dinheiro na época e Não, continua não tendo. E o Corinthians teve 4 anos para pagar o empresário. O Corinthians não pagou. Então agora até julho o Corinthians tem que pagar esse empresário com o valor corrigido. Então o pessoal dizendo que vai dar na casa de 9 a 10 milhões de reais o Corinthians tem que desembolsar. E desembolsou esse dinheiro e perde o jogador ainda que pode assinar com qualquer equipe. O Corinthians teme que ele faça com o Corinthians o que fez o Balbuena. Fez um contrato, mas exigiu uma multa bem baixa. O West Ham da Inglaterra veio, levou ele e o Corinthians ficou praticamente sem nada. E falando do Palmeiras, hoje o Palmeiras pode anunciar o Ricardo Goulart. Os chineses já liberaram ele para o Palmeiras, ele chegaria para o empréstimo de 1 ano. Já praticamente tudo certo, o Palmeiras tinha acertado. E ontem o Palmeiras anunciou à noite a contratação do colombiano Ivan Angulo. Ivan Angulo, 19 anos, estava jogando no Envigado, lá da Colômbia, time que disputa a primeira divisão. Ele está com a seleção sub-20 da Colômbia, que vai disputar o sul-americano. Chega para o Palmeiras aí, a princípio para o time sub-20. Mas é um atacante muito rápido, muito veloz. Muito bem, vamos então para o último break aqui da Janela Esportiva. E em seguida o assunto Ferroviária. Temos uma entrevista aqui com o Rodrigão da Ferroviária. Vamos falar da estreia do time de toda a rodada no Campeonato Paulista de Futebol. Estão chegando aí as emoções do Paulistão 2019. Um instante só e a gente já volta. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp, aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39. Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na Rua 13 de Maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco.
Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Boletim da Ferroviária. Apoio Cultural. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do Estádio da Fonte Luminosa. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 1044 no centro. Fone 3332-3186. E tem um recado importante aqui, antes de falarmos da Ferroviária. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na Escolinha de Futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vica Esporte. Monitores preparados garantem atenção e orientação ao seu filho nas diversas categorias. E ele vai desenvolver o seu talento sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Leve o seu filho para conhecer Vica Esporte, a Escolinha de Futebol Guerreirinhos do Fluminense. Ele vai adorar. É um local amplo, bonito, muito bem cuidado, onde futebol e cidadania andam de mãos dadas. Fácil acesso na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 991 77 80 95. 991 77 80 95. Agende uma visita, você e toda a sua família, ao Vica Esporte. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um grande abraço ao Vica, já está passando na hora de trazê-lo novamente aqui na nossa janela esportiva para falar das coisas do Vica Esporte. Matrículas abertas, uma procura muito grande e é um local realmente acolhedor e muito bonito. E tem lá lanchonete, restaurante, ele reúne os amigos. Vica Esporte é simplesmente sensacional. Vamos falar da Ferroviária, dia a dia da Ferroviária, Marcos Chiocchini. Ferroviária treinando hoje pela manhã, amanhã pela manhã. E dia 17 o time já viaja, treina na Grande São Paulo em Osasco. Aí depois desce para Santos, onde estreia sábado, 5 horas da tarde, na Vila Belmiro contra o Peixe. A estreia do Paulistão vai começar a temporada 2019 da Série A1, Série A2 e Série A3 e para a Ferroviária a Série A1. O que diabo? O que a gente pode falar do time da Ferroviária que vai estrear no campeonato? Boa pergunta. Boa pergunta. É o que a gente estava discutindo hoje. Tem assim um provável time, um esqueleto do time? Me parece que é uma pergunta perfeitamente lógica. A primeira pergunta que eu faria, time? Quem será o goleiro? Quem não é? Tadeu. Tadeu? Se tem uma posição no time da Ferroviária que o torcedor pode ficar tranquilo é com relação ao gol. De goleiro, a Ferroviária está muito bem servida. Né, Zé? O negócio é o seguinte, é que qualquer opinião que você dê, você externe, está, de uma forma ou de outra, batendo naquilo que o técnico e a comissão técnica definem. Né? E, na verdade, são eles que têm que definir mesmo, e não nós aqui. Agora, por exemplo, uma pergunta, o Gabriel Leite. Gabriel Leite foi bem? Foi bem. Foi bem? Foi bem. O Tadeu a gente conhece, sabe que é um grande goleiro. Ele não fez a temporada aqui, não fez, jogou no Oeste. Sim. Há um critério de justiça. Agora, quando a gente fala de justiça em futebol, é a coisa mais complicada que tem, porque demanda de treinamentos, uma série de coisas que a gente não assiste. Né? Então, ninguém está dizendo aqui, quem sou eu para querer meter a colher aí na escalação da Ferroviária, mas a gente tem que jogar algum assunto aqui na mesa, né? Porque se o Gabriel foi bem na temporada, por que o Tadeu começa com o titular? Eu vejo assim, Zé, é uma dor de cabeça legal para o técnico, mas ao mesmo tempo causa preocupação, porque você deixa um grande jogador, caso do Gabriel Leite, no gol. Eu acho que é assim, Zé. Eu, no lugar do Vinícius Munhoz... Estaria numa enrascada. Não, eu colocaria o Tadeu no gol. Eu colocaria o Tadeu
para início de campeonato. Por tudo aquilo que o Tadeu fez pela Ferroviária, tudo que o Tadeu tem uma experiência maior do que a do Gabriel Leite, embora o Gabriel Leite tenha ido muito bem na Copa Paulista, tenha sido um dos grandes destaques da Ferroviária. Mas eu começaria... pergunta que eu faço, mas é fácil aceitar isso? Não, não é. O Gabriel Leite, por mais amizade que ele tenha com o Tadeu, há um respeito muito grande dos dois ali, um com o outro, Zé, sempre fica um negócio meio chato para quem vai para o banco de reserva. É ali que entra a mão do treinador. É ali que entra o treinador. Eu não diria a mão do treinador, eu diria que a capacidade de entendimento e de diálogo com o treinador. Aí que entra a famosa gestão de grupos. Isso, eu acredito que o Vinícius tenha todas as condições de administrar isso, porque a campanha de qualquer time em qualquer campeonato é o reflexo da união do grupo. Exatamente. E aí a mão do técnico é de fundamental importância. Exatamente. Aí entra o gestor de grupo. Além de bom técnico, tem que ser gestor de grupo. Eu acho que o Vinícius Munhoz tem essa capacidade, Eu Zé. espero que sim, torço para que tenha realmente. Mas vamos então à entrevista com... Rapidinho, não, Zé, só pelo roteiro tem uma imagem aí do menino da Água Santa, que o Vaguinho falou, que sofreu ontem um acidente de um raio lá em Diadema. O Michel Sanches, que é o assessor do Água Santa, nos mandou o vídeo da declaração do menino. Rapaziada, queria falar que o zagueiro do... quase perto de mim, mas queria informar todo mundo e meus familiares também que estavam assistindo o jogo, que está tudo bem comigo, só foi um susto mesmo por causa do raio. Graças a Deus o Estado tem um para-raio, puxou o raio, mas foi mais um susto e eu estou bem, viu? Obrigado pelo apoio por tudo aí, viu? Obrigado. Tá certo, aí o Henrique, Zé, o zagueiro que sofreu ontem com esse raio e graças a Deus está bem. Um abraço ao Michel que nos mandou, está nos assistindo lá em Diadema, nos cedeu. E tem uma imagem antes da coletiva, que o Vaguinho acabou de falar do Palmeiras, né, sobre o Ricardo Goulart. Tem essa imagem aí, Marília, já? Sobre a situação do Ricardo Goulart. Na verdade, o Ricardo Goulart está no futebol da China, é isso? Tá. E jogou pelo Cruzeiro, um grande jogador. Agora, interessante, né? O que eu acho gozado é o seguinte, é por isso que é bom ter dinheiro, né? Sim. Todo mundo fala, fala. Zé, o Ricardo Goulart ali, já assinou com o Palmeiras. Tá mais uma grande contratação do Palmeiras. Fala alguma coisa aí, Vaguinho. Na verdade, sim, Zé. Ele fez uma grande... Na verdade, sim. Você não gostou da contratação? Não, gostei. O negócio é o seguinte, Zé. Ele fez 2 grandes temporadas pelo Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, depois se transferiu para o futebol da China, onde ganhou vários títulos com o Felipão de técnico. Então, também era um sonho do Palmeiras, principalmente do Alexandre Matos, de trabalhar de novo com ele. Agora se concretiza esse sonho, tomara que ele dentro de campo corresponda a todas as expectativas, né, Zé? Muito bem, vamos para o jogador? Rodrigão. Então, Rodrigão, que é zagueiro da Ferroviária, uma das contratações aí, um dos reforços do time para a Ferroviária no Campeonato Paulista, está conosco aqui nesse bloco final da Janela Esportiva de hoje com os campeões da bola. Vamos lá. Rodrigão, seja bem-vindo à Ferroviária, prazer, Marcos, Rádio Cultura Araraquara e TV Cultura Paulista. Queria que você falasse dessa experiência que você vem, muitos jogadores do Atlético Mineiro já defenderam a Ferroviária, Helder Santana, Capixaba, Danielzinho, e você também já com passagem pelo Atlético Mineiro. Tentar fazer o mesmo sucesso que alguns desses jogadores fizeram aqui com a camisa da Ferroviária em 2019 agora? Sem dúvida, Todos que você falou são meus amigos pessoais. Joguei muito tempo junto com eles. Sei por influência total perto, né? Sei a qualidade de todos. E acho que quero fazer minha caminhada, né? Sei que alguns tiveram boa passagem por aqui, mas pretendo com minhas características, junto com meus companheiros, obter muito sucesso. Igual ou mais sucesso do que eles. Não de origem, né, que você não é mineiro, mas por muito tempo acho que se tornou mineiro, né, pelo tempo de Minas. Como é que está se adaptando à característica de um técnico gaúcho? É o trabalho do Vinícius? Já deu para se adequar ao trabalho do novo técnico? Já tive outros técnicos gaúchos também. A gente sabe da maneira que eles gostam, né, de futebol com muito vigor físico, né? Um futebol de muita intensidade, e isso é muito fácil de se adaptar. Ok, o que a Ferroviária faz de treinamento mesmo, Marquinhos? Hoje pela manhã, amanhã pela manhã e no dia 17 pela manhã faz o treinamento, já viaja, dia 18 treina em Osasco e segue depois do treinamento para Santos, onde faz a estreia na Vila Belmiro.
Bem, você que tem, na medida do possível, acompanhado os treinos da Ferroviária, não estou nem pedindo para análise de resultado de jogos treinos, né? Que fizemos 3, ganhamos 1 e perdemos 2. Perdemos o Sertãozinho por 3-1 aqui, depois ganhamos do Mirassol aqui por 1-0 e perdemos em Mirassol por 2-0. Se levarmos em conta resultados, a coisa não está boa, mas eu acho que não é por aí. Não é por aí. A análise se faz a partir da bola rolando no campeonato e teremos isso já no sábado. Isso a Ferroviária, o que deu para sentir dos treinamentos, é um time que está encaixadinho, treinando, os resultados não vieram, como para muitos times que vão disputar também não vieram, mas a gente tem que se preocupar com a gente, não com os outros. E a Ferroviária torcer, como a gente já comentou ontem no balanço, que os erros fiquem nos treinamentos passados, que daqui para frente tudo seja diferente e positivo para a Ferroviária, né? Que a Ferroviária faça um bom campeonato, para quem trabalha dentro da Ferroviária ser um campeonato tranquilo, para não ter sofrimento, e principalmente para a torcida da Ferroviária, é um campeonato mais tranquilo aí para a Ferroviária ter sonhos maiores aí dentro desse Paulistão. E sábado começa a análise, o Vaguinho, disso tudo, né? Sim. É um jogo complicado diante de um grande do futebol brasileiro, do futebol paulista. O Santos não vem bem, o Santos está com um time meio que capenga, mas é o Santos, é na Vila Belmiro, um jogo complicado. A gente espera que a Ferroviária faça um bom jogo e traga um pontinho de lá, pelo menos um pontinho lá da Vila Belmiro. Com relação a resultados e jogos treinos, eu não levo muito em conta não. Embora aquele resultado do Sertãozinho assustou bastante, Mas depois ganhamos o Mirassol aqui, que é um time de primeira divisão também, acabamos perdendo lá. É um resultado normal num jogo treino. Se a gente levar em conta, aí o Corinthians perdeu no Nacional, né? Fez um jogo treino com o Nacional e perdeu. O Corinthians nunca vai correr risco de rebaixamento? Não, claro que não. No Paulista não? Não, isso de maneira nenhuma. Mas eu espero que a Ferroviária consiga encaixar um bom jogo lá na Vila Belmiro, deixar uma boa impressão, além de um bom resultado. E tem aniversariante hoje, acompanhando a nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista. A Terezinha da Fara, lá do Parque das Laranjeiras, mandando aí um alô e mandando também um abraço e um beijo para sua filha, a Camila Elisandra, que faz aniversário hoje. Então, lá o Parque das Laranjeiras está em festa, Zé. Um abraço a essa gente boa que prestigia os campeões da bola. O que você tem mais aí, Marcos, que o quê? Meu destaque final fica para o jogo dessa noite na Fonte Luminosa, 7h30, São Paulo e Mirassol. Quem vencer aí segue na copinha e o outro já arruma a mala e volta para cá. Bem, com respeito ao Campeonato Paulista, o jogo da Ferroviária não é único de sábado, não. Não, teremos 4 jogos, A abertura do campeonato é 4h30 da tarde em Campinas, com Ponte e Oeste. Tem a Ferroviária diante do Santos, o São Paulo, que vai jogar diante do Mirassol no Pacaembu, no sábado à noite. E depois, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Guarani, 21h30. Muito bem, eu tenho um registro final aqui, importante, né? Que na sexta-feira, além do sorteio do Suco Prato, sabor laranja, teremos os quarentões aqui, musicando a nossa janela esportiva, vai ser muito legal. E lembrando que para o Campeonato Paulista teremos um novo quadro dentro da janela esportiva, que vai ser o quadro do Paulistão 2019, com todo o noticiário, os gols. Então, a Roberta tem trabalhado muito aí no sentido de que tudo esteja realmente comercialmente preparado para que já na semana que vem a gente tenha esse quadro do Campeonato Paulista, que envolve a Ferroviária, mas que envolve também as outras equipes que disputam ou vão disputar o Paulistão de 2019, que começa no próximo sábado, com cobertura total dos campeões da bola. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Um grande abraço a você que nos acompanhou e até amanhã às 11 horas da manhã. Tchau, gente. Muito obrigado. Janela Esportiva. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Lubrifique. Há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem. Faz bem. Vica Esporte. Futebol e cidadania.